Você provavelmente já ouviu falar de síndrome do ninho vazio, né? E síndrome do ninho cheio, já ouviu falar? Bom, hoje a gente vai tentar entender o que é que acontece com essas emoções de pai e mãe que vem a casa vazia, que vem a casa cheia. Vamos tentar entrar nesse universo e, inclusive, eu vou contar com uma coisa sua. Quero que você compartilhe as suas histórias, tá bom? A gente hoje recebe uma psicóloga que vai trazer esse tema com toda a sabedoria, com todo o seu conhecimento. É a psicóloga Marilene Ked. Seja muito Muito bem-vinda. obrigada. Obrigada por estar aqui. Vamos sentar para a gente conversar, Marilene. Eu já fiz algumas pautas de síndrome do ninho vazio. Eu volto e meia falo sobre esse tema, porque já tive a minha casa mais cheia, agora a minha casa mais vazia. Mas síndrome do ninho cheio eu nunca tinha ouvido falar. A síndrome do ninho cheio, inclusive, tem acontecido muito. Ela se caracteriza pela permanência do filho ou dos filhos, né, adultos, jovens, na casa dos pais. Não querem crescer, né? São vários os fatores, né? São vários motivos, cada caso é um caso. Tem esse também da adolescência estendida, né? E que eles demoram um pouco mais para aceitar que cresceram, que estão adultos, que podem ter a sua individualidade, né? Muitas vezes são criados assim também, né, Cláudia? Os pais mimam muito, super protegem, fazem tudo, porque se sentem bem com isso. Mas são vários os fatores. E a síndrome do ninho cheio, geralmente tem casos que os filhos constroem a família e ficam lá dentro da casa dos pais. Então fica várias gerações dentro da casa dos pais. Muitos pais gostam disso, Cláudia. Outros não se sentem tão confortáveis com isso, mas muitas vezes não encontram alternativa para resolver. Porque, por exemplo, se for questões financeiras, o filho não tem condições financeiras, os pais têm um pouco melhor, e aí acabam que ajudando os filhos, eles ficam lá dentro, constituem família e vão ficando lá dentro. Tem casos, Cláudia, dos avós, dos pais, dos filhos, e os filhos casam e ficam todos lá dentro. Era o sonho de consumo do meu neto Bernardo. Ele fala, por que a gente não mora todo mundo aqui na casinha da vovó? Então, tá vendo? É isso Mas aí. aí a gente, não, porque você tem a sua casinha, a vovó tem a casinha dela, né? Mas tem muitos assim, tem até inclusive tios, primos, e ficam lá na mesma casa dos avós, que primeiro era dos Agora, avós. tem, como você falou, pais que gostam dessa situação, né? E como eu penso assim, a vida não tem necessariamente uma regra, apesar de que a orientação bíblica é que o casal se une, deixa pai e mãe e vai constituir sua nova família em outro lugar. Mas existe algum problema nisso para pai e mãe que gosta dessa situação? Não, se os pais se sentem confortáveis com isso, eu acredito que não tenha tanto problema. Agora, tem problema sim nos agregados, que muitas vezes não gostam disso, tá? Então, por exemplo, o filho casou e leva a esposa não quer isso. Ela quer ter a casa dela. Tá? Até porque, né, minha casa é minhas regras. Exatamente, É bem assim? E às vezes fica difícil porque o filho não quer, o marido não quer sair de lá. Então, eles têm que entrar no acordo. Às vezes não existe esse acordo, o filho quer continuar lá. Então, aí tem o problema sim. E tem aqueles pais que não querem isso, querem também ter a individualidade deles, a vida deles, porque eles ficam sobrecarregados com Eu filhos, particularmente com netos. amo. Eu falo assim para as meninas que me perguntam, ai, como é que você lida com síndrome do ninho vazio? Eu falo, gente, eu tô achando delícia. Igual quando meu pai e minha mãe iam viajar, eu ficava sozinha em casa, né? Eu e o Ricardo, a gente... Nossa, tá ótimo ali, a gente se completa, é maravilhoso, tá tudo bem. De vez em quando eles vêm, passam, né, umas horas com a gente, almoça, janta e pronto, vai embora pra casa deles, né? Que é bom demais isso. Então, você vê, Cláudia, cada caso é um caso. Tem os pais que se sentem muito bem, muito confortáveis com essa situação dos filhos, dos agregados todos na casa, e tem aqueles que não. Então, tem que ter muito diálogo, respeito, entrar no entendimento, tá? Lembrar que estão na casa dos pais, que existem regras vindas pelos pais,
Então tem isso. É porque senão começa o desrespeito, né? Exatamente. Eu vejo casais já adultos que moram na casa dos pais, que já ficaram velhinhos e os pais velhinhos são desrespeitados, né? Como se não existissem. Isso é muito doído, né? É muito sofrido. Então tem que existir o respeito, o diálogo, tem os limites, né? Porque a casa é deles, tá? Eles estão cedendo o espaço ali, mas a casa é deles. Então as regras são deles. E muitos não respeitam isso. E aí tem o contrário, que é a síndrome do ninho vazio, que a gente já tratou aqui várias vezes, mas que também pode causar desconforto, porque nem todo mundo entende de uma forma tão positiva, né? As pessoas às vezes ficam muito sozinhas e não lidam bem com a solitude. Então, Cláudia, aquela coisa, todo mundo que tem filho sabe que isso um dia pode acontecer. Mas alguns enfrentam isso, passam por esse período com muito sofrimento, tá? Quando veem que os filhos estão saindo, estão lá nas suas casas, o sofrimento é muito grande. A tristeza, a melancolia, uns até entram em depressão, porque não é difícil, tá? Passou quase que uma vida toda ali junto com o filho, cuidando do filho, e aí perdem aquele papel de pais. Geralmente o maior sofrimento é para a mãe, tá? Que fica ali mais próxima, dá mais atenção ali, papel de mãe e de dona de casa também. Então imagina, estava fazendo tudo ali para o filho e aí perde essa função. Aí entra aquela questão de ressignificar, redirecionar a vida. Vamos lá, vamos trabalhar isso. Perfeito. Eu tenho aqui perguntas, vou te pedir uns minutinhos e volto pra gente fazer perguntas e você responde, tá bom? Tô conversando com a psicóloga Marilene Ked, segura aí, porque as dúvidas são muito parecidas, afinal de contas somos muito parecidos, né? Pergunta na tela, Marilene Ked, psicóloga que tá nos ajudando aqui a entender esses momentos difíceis, né? Ou a casa cheia de agregados ou a casa vazia. A Camila diz, boa tarde, meu filho se casou e está morando numa casa no meu quintal. Mas sinto que ele ainda depende muito de mim e isso me incomoda, porque acho que já era hora de ser mais independente. Como posso impor limites sem criar atritos? Começa impondo limites. Tá? Então, algumas coisas que ele solicitar, que ele deixar para você, você fala, mas isso é possível você fazer. Por que que você está pedindo para mim? É aquela coisa do diálogo, né? E questionar, mas por que que você está pedindo isso para mim? Se você já é um adulto jovem, já tem condição de fazer, já tem a sua família, então você pode fazer. E aí, com jeitinho, você vai conseguindo arrumar isso. E ó, tem uma coisinha que eu acho que é legal você tentar treinar, que é o falar não. A gente às vezes tem um medo de falar não, até falar, porque aí você vê que você não criou uma tempestade, que não virou caos. O não liberta o outro. A gente que tem dificuldade de falar não, eu tô falando isso porque eu também tinha muita dificuldade, hoje em dia eu tô melhor. Tive que aprender a falar não. E o outro fica grato, porque fala assim, ela disse não, então significa que eu posso. Entendeu? Quando a gente dá para o outro o que o outro é capaz de fazer, a gente diminui o outro. Pensa nisso. Próxima pergunta, Camila. Regiane Ferreira. Olá, bom dia. Depois que minha filha se casou e se mudou, ela e o esposo praticamente não me visitam. Me sinto como se tivesse perdido o meu lugar na vida deles. Como posso me reconectar? Aí é conversando mesmo com a sua filha, né? Falando, poxa, por que não vem de vez em quando, não me telefona? Vocês estão tão distantes, eu sinto falta, vem um pouco mais e vai conversando assim. Agora, você também tem que se ocupar com outras coisas, procurar fazer outras coisas para não ficar tanto nessa solidão, sentindo tanta falta e cobrando tanto dessa visita. Né? Também faz, né? Porque assim, a gente às vezes fica esperando que as pessoas liguem e você liga para eles. Você tem ligado para dar um bom dia pro seu filho? A gente tem que fazer um movimento também, não ficar só esperando, tipo vítima. Tem que ser protagonista da própria história, né? Isso, cada um tá com fazendo saudades, a sua parte, liga. Tô ligando porque eu tô com saudades, queria ouvir a voz de vocês. Não precisa nem ser cobrança, porque cobrança é chato mesmo. Então, tô ligando pra dar bom dia. Oi, e aí, tudo bom? Vocês vão comer alguma coisa? Vou fazer uma comidinha aqui, estão a fim de vir? É assim também, né? Fazendo lógico movimento. Que é isso. Próxima pergunta na tela. Valentina Moura, olá, tudo bem? Meu filho voltou para casa depois do divórcio. No começo achei que seria ótimo, mas agora percebo que a convivência está diferente. Estamos tendo dificuldades para nos ajustar. Isso é normal? O que faço?
Isso é normal, né? A princípio a mãe fala, não, tudo bem, vem pra cá, a porta tá aberta para você. Mas depois você percebe que ele já tem uma personalidade bem diferente, que as coisas mudaram, né? O jeito, o humor, até pela própria separação. Então é bom assim, devagarzinho, né, Cláudia, perguntando, quando que você vai se mudar, vai ter sua casa, vai ter seu espaço, vai ser melhor para você, você ter o seu lugar, as suas coisas. Então já começa a falar. Ótimo. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Nicole de Lima Alves. Olá, boa tarde. Com a saída dos meus filhos de casa, a rotina ficou silenciosa demais. Por mais que eu tenha uma boa relação com meu marido, sinto um vazio que não consigo preencher. Como lidar? Tem que buscar alguma coisa que ela goste de fazer. Então, esse autoconhecimento, o que eu posso fazer agora, né? Então, o filho criado, o filho saiu, o marido também tem as coisas dele para fazer, vocês se dão muito bem, mas não chega a completar aquilo que você está precisando. Então, é buscar alguma coisa. O que você poderia começar a fazer que vai preencher esse vazio? Sempre tem alguma coisa, tem que buscar isso. Tem que aproveitar, Nicole, agora que você tem tempo, porque a gente passa a vida inteira quando tem filhos, reclamando que a gente não tem tempo para fazer nada pra gente. Não tem tempo de voltar a estudar, não tem tempo de aprender uma coisa nova, não tem tempo nem de fazer uma escova no cabelo, não tem tempo de fazer minha unha. Agora você tem tempo. Aproveita esse tempo, organiza seu tempo, tenta fazer coisas novas, puxar sonhos antigos, né? Eu mostro sempre para vocês, até com a intenção de inspirar, que eu comecei a estudar piano com 53 anos de idade, porque era um sonho de infância e deu certo. E aí tem outras coisas, estudo inglês, né? Hoje tem cursos pela internet de monte, até gratuitos. Então, aproveita o tempo, faça alguma coisa por você. Próxima pergunta. Daiane Pereira, olá, meu filho saiu de casa, mas vive me pedindo dinheiro. Quero apoiar, mas também acho que ele precisa aprender a se virar. Como conversar com ele sobre isso? Tem que conversar, tem que chegar para ele e falar, olha, as coisas não funcionam assim. Eu tenho meu dinheiro, é para o meu sustento, é para a minha vida, você tem que ter o seu. Então, a partir de agora, não vai ser mais como era antes. Ajudei o quanto pude, agora você também tem que se organizar. Então, tem que começar a colocar limites, colocar ordem nisso. Ai, amor, queria tanto te ajudar, mas não vai dar dessa vez. Nossa, você me pegou de surpresa, não tenho como te ajudar. Se continuar assim, quanto mais... Cadê? Tem mais uma ou essa era a última? Boa tarde, da Bruna. Eu e meu marido passamos anos cuidando dos filhos e agora eles saíram. Sinto que não sabemos mais o que fazer um com o outro. Como resgatar essa relação? Olha, tem situações difíceis mesmo, Cláudia, porque a mãe fica ali focada nos filhos, né, nas funções dela, o pai também nas funções dele, e aí ficam os dois. É redescobrir o amor, é reacender a chama, isso vai no dia a dia, conversando também, sabe? Procurando coisas para fazer, os dois fazerem juntos, e aí vai reacendendo a chama. É isso. Reconstruir a relação. Isso. Marilene Ked está no psi.marileneked com KEHDI. E você pode mandar mais perguntas lá para ela. Certeza. Deixar comentário no Instagram também. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço, Obrigada, tudo de bom. viu? Uma ótima semana. Igualmente. Até a pra próxima, você. viu?